O segredo da vida de oração dos puritanos no Brasil. Os puritanos ficaram conhecidos por sua vida de oração intensa e profunda. Não era incomum para eles passarem longas horas em comunhão com Deus, às vezes orando por horas todos os dias. Para um observador moderno, isso levanta uma pergunta sincera: como homens comuns conseguiam orar por tanto tempo com tamanha consistência e intensidade? A resposta não está em uma técnica secreta ou habilidade especial. Ela reside em como eles viam a oração. Para os puritanos, orar não era uma obrigação ou apenas um momento no dia. Era uma expressão natural da vida espiritual, um ato central na busca pela santidade e intimidade com Deus. Eles acreditavam firmemente que a oração era um dos principais meios da graça, ou seja, uma das formas pelas quais Deus trabalha na vida do crente para transformá-lo. Isso tornava a oração essencial, vital, não apenas um hábito religioso. Além disso, o contexto espiritual e cultural da época ajudou a moldar essa prática. Eles viviam em uma época em que a disciplina pessoal era altamente valorizada e a fé cristã permeava cada aspecto da vida cotidiana. Ao longo deste texto, exploraremos as principais razões pelas quais esses homens conseguiram desenvolver uma vida de oração tão intensa e o que podemos aprender com eles hoje. E se a dificuldade que temos para orar não for apenas a falta de tempo, mas uma visão limitada do que a oração realmente é? Quem eram os puritanos? Os puritanos foram um movimento dentro do protestantismo que surgiu na Inglaterra no final do século XVI, após a Reforma Protestante. Eram pastores, teólogos e famílias comuns que acreditavam que a Reforma Anglicana não tinha ido longe o suficiente na purificação da Igreja. Por essa razão, foram chamados de puritanos, não como um elogio, mas como uma crítica, pois desejavam uma fé mais pura, livre de rituais e estruturas que, em sua visão, ainda estavam contaminadas pelo catolicismo romano. Seu objetivo era simples, mas radical: viver de acordo com a palavra de Deus em cada aspecto da vida. Isso incluía a igreja, a família, o trabalho e, especialmente, o coração. A vida devocional estava no centro da espiritualidade puritana. Eles não separavam a fé da vida cotidiana. Tudo estava conectado a Deus. Para os puritanos, a busca pela santidade era algo prático e contínuo. A oração era um dos meios mais importantes para isso. Eles valorizavam profundamente a oração particular, a leitura das Escrituras, a confissão de pecados, a meditação e a adoração pessoal. Muitos puritanos mantinham diários espirituais, avaliando diariamente sua comunhão com Deus. O lar de um puritano era frequentemente como um pequeno templo. Havia horários definidos para a leitura da Bíblia, a oração em família e momentos de reflexão pessoal. A disciplina espiritual não era vista como legalismo, mas como uma expressão de amor e reverência ao Senhor. Portanto, entender quem eram os puritanos é essencial para compreender por que eles oravam tanto. Não era por obrigação, mas porque suas vidas eram moldadas pela busca contínua por Deus. A oração como estilo de vida. Os puritanos acreditavam que Deus não estava presente apenas em momentos religiosos, como cultos ou orações públicas. Para eles, Deus estava em tudo: nas tarefas domésticas, no trabalho, nas decisões diárias, nos relacionamentos. Cada detalhe da vida era uma oportunidade para glorificar o Senhor. Eles levavam a sério versículos como 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso era mais do que uma frase. Era um princípio que moldava suas decisões, hábitos e prioridades. Nesse contexto, a oração não era apenas um momento do dia ou um dever religioso. Era uma parte natural da vida, um reflexo constante da consciência de que viviam diante de Deus. Eles oravam porque sabiam que dependiam dele para tudo: para sabedoria, conforto, perseverança, vitória sobre o pecado e para manter seus corações firmes. A oração, então, era vital. Não era um ritual vazio, mas o meio de manter a comunhão com o Deus que sustenta todas as coisas. Eles oravam porque viam o mundo com olhos eternos e sabiam que nada fazia sentido sem Deus no centro.
Por isso, para os puritanos, orar muito não era algo extraordinário. Era consistente com a forma como viam a vida, como uma jornada constante de dependência, adoração e devoção ao Senhor. O poder da oração secreta. Enquanto os puritanos valorizavam a oração pública, especialmente em cultos, reuniões de família e assembleias da igreja, eles entendiam que a verdadeira profundidade da vida espiritual era cultivada em segredo, seguindo o ensinamento de Jesus em Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Os puritanos desenvolveram uma prática intensa de oração particular. Para eles, era nesse espaço, longe dos olhos humanos, que a alma era moldada, quebrantada e fortalecida. A oração secreta não era opcional ou ocasional. Era uma disciplina diária, muitas vezes feita em horários fixos, com longos períodos dedicados à meditação, confissão e intercessão. Esse tempo com Deus era considerado sagrado, não negociável. O local onde a verdadeira batalha contra o pecado, o orgulho e a frieza espiritual era travada. Esses homens e mulheres de Deus acreditavam que sem a oração secreta e constante, a alma murchava. Era nesse espaço que buscavam sabedoria, quebrantamento e orientação. Ali cultivavam a santidade longe dos aplausos e das aparências. Para os puritanos, a oração secreta era a verdadeira medida da espiritualidade, porque diante de Deus e de mais ninguém não havia máscaras, oração e a palavra de Deus. Os puritanos não separavam a oração da palavra de Deus. Para eles, a verdadeira oração começava com as Escrituras. Eles entendiam que antes de falar com Deus, era necessário ouvi-lo primeiro. É por isso que oravam com a Bíblia aberta. Essa prática é semelhante ao que historicamente ficou conhecido como Lectio Divina, leitura divina. Uma leitura meditativa da Escritura que envolve atenção, reflexão, oração e aplicação. Os puritanos usavam a leitura da Bíblia não apenas para obter conhecimento, mas para nutrir o coração e fomentar a comunhão com Deus. Eles acreditavam que a Bíblia moldava não apenas o conteúdo da oração, mas também a linguagem, a reverência e a intensidade com que oravam. Suas orações não eram superficiais ou repetitivas, mas cheias de profundidade teológica, confissão sincera, adoração bíblica e petições centradas na vontade de Deus. Quando oravam, usavam versículos como fundamento para a adoração, a confissão e até para clamar pelas promessas de Deus. Por exemplo, um salmo lido pela manhã poderia se transformar em uma súplica ao longo do dia ou em uma confissão em resposta à convicção trazida pela palavra. Além disso, essa prática ajudava a manter a oração alinhada com a vontade de Deus, evitando que se tornasse apenas focada em desejos humanos. A Escritura servia como um guia seguro, evitando desvios, emocionalismos ou repetições vazias. Autores puritanos frequentemente incentivavam os crentes a orar a palavra, ou seja, a transformar a leitura da Bíblia diretamente em oração. Isso tornava a vida devocional mais rica, mais profunda e espiritualmente mais viva. Para os puritanos, a oração e a Bíblia andavam juntas como duas asas de um mesmo pássaro. A palavra alimentava a oração, e a oração, por sua vez, abria o coração para receber mais da palavra. Dependência do Espírito e a lição para nós hoje. Os puritanos acreditavam profundamente na dependência do Espírito Santo para a verdadeira oração. Para eles, orar sem o Espírito era como tentar se aproximar de Deus com palavras vazias, sem direção, vida ou fruto. Eles se apoiavam em passagens como Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A teologia puritana via o Espírito como aquele que despertava o desejo de orar, dava palavras ao coração e levava a alma a Deus. É por isso que, mesmo antes de começarem a orar, muitos clamavam pela ajuda do Espírito. Para os puritanos, orar muito não era uma questão de sorte ou de dom especial.
era fruto de disciplina, rotina e uma constante fome por Deus. Eles estruturavam suas vidas para que a oração fosse uma parte inegociável do dia. Os puritanos não eram seres espirituais perfeitos. Eles enfrentavam as mesmas lutas que muitos cristãos enfrentam hoje. Distrações, aridez espiritual, fadiga e momentos de desânimo faziam parte da jornada. Apesar disso, eles permaneciam consistentes, entendendo que a oração era uma disciplina a ser cultivada, mesmo nas noites escuras da alma. Seus diários e escritos frequentemente registram essas lutas profundas, mostrando uma fé que não desiste diante da dificuldade, mas persiste confiando em Deus. Para os puritanos, a oração não era sobre apresentar uma lista de pedidos a Deus, mas sobre buscar um relacionamento profundo com Ele. A oração era, acima de tudo, um meio de conhecer e experimentar a presença de Deus. Eles entendiam que o principal propósito da verdadeira oração era a adoração, a entrega da vontade e a contemplação da glória divina. Pedir e interceder eram importantes, mas secundários ao desejo de estar na presença do Senhor. Assim, a oração era vista como um tempo sagrado para cultivar intimidade, humildade e amor a Deus. Desafio para você. Hoje vivemos em um mundo acelerado, cheio de distrações e compromissos. Talvez estejamos ocupados demais para orar com a profundidade e a consistência dos puritanos. Mas a pergunta permanece: estamos vivos o suficiente para Deus? Os puritanos nos ensinam que a oração não é um luxo espiritual, mas uma necessidade vital para aqueles que querem crescer na fé. Eles nos desafiam a redescobrir a oração profunda não como uma tarefa, mas como um relacionamento vivo e diário com Deus. Que possamos aprender com eles a valorizar o quarto secreto, a alimentar nossa oração com a palavra, a depender do Espírito e a perseverar mesmo nas dificuldades. E que nossas vidas sejam marcadas por uma oração que brota de um coração transformado. Agora é a sua vez. Comece hoje a redescobrir o poder da oração em sua vida. Encontre um lugar secreto, abra a Bíblia e busque a Deus com um coração sincero. Ele está esperando para transformar sua vida por meio da oração.